Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. O plano de Deus para o homem é que ele desfrute de uma comunhão tal com o Criador de todas as coisas, que o fruto dessa comunhão venha trazer para ele aquilo que ele espera dentro da sua casa. Segundo o Salmo da Felicidade, o Salmo 128, bem-aventurado, plenamente satisfeito ou feliz será o homem ou o varão que teme ao Senhor. O resultado desse temor, dessa reverência pela pessoa do Deus Todo-Poderoso, traz felicidade. E a felicidade descrita no Salmo 128 é a esposa e os seus filhos ao redor de sua mesa. Segundo Salomão, no livro do Eclesiastes, capítulo 9 e o versículo 9, ele diz que o homem deve gozar a vida com a mulher que ama todos os dias que Deus deu debaixo do sol, porque esta é a porção nesta vida e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Então Deus deseja que os casais e que as famílias sejam felizes. Deus criou todas as coisas perfeitas, mas os homens buscaram muitas invenções, muitas coisas estranhas. O pecado mudou completamente a atitude dos homens diante de Deus e de uns para com os outros. Os valores estabelecidos pelo Deus Todo-Poderoso agora são o alvo de distanciamento daqueles que não vivem mais uma vida pautada no respeito e no temor de Deus. O plano de Deus para o casamento e o casal reflete a própria comunhão da Trindade, e o ideal de Deus para este projeto maravilhoso que é a família é que esse casamento fosse monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Tanto é que a própria Bíblia mostra o desvincular desses que agora faziam parte de uma família, eram filhos, e agora se juntaram formando uma só carne. Eles são uma unicidade, estão fundidos um no outro, e essa íntima comunhão reflete o amor e a graça de Deus. Dentro deste contexto, o divórcio, o repúdio, o desquite se torna de fato uma morte que afeta o emocional, o espiritual, o físico, e mexe com o fundamento daquilo que foi estabelecido por Deus, que é a família nuclear. Neste vídeo nós veremos 8 motivos porque você não deve se divorciar. Fica conosco até o final. Primeiro motivo porque você que teme a Deus não deve se divorciar. Deus odeia o divórcio. No livro de Malaquias, no capítulo de número 2 e o versículo 16, o texto diz: Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio o homem que cobre-se de violência como que de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Se nós temos entendimento de Deus, conhecimento do Senhor, e Deus odeia a separação, odeia o desprezo, o repúdio e o divórcio, todo o nosso ânimo e força e luta será para conservar aquilo que Deus estabeleceu. Nós não nos conformaremos, não nos adequaremos com os valores mundanos, mas a cada dia buscaremos os valores das Sagradas Escrituras. Aquilo que Deus odeia, os seus servos também odeiam. Aquilo que Deus não preparou para nós, iremos nos distanciar, a fim de consagrar a nossa vida ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Segundo, o casamento não é um contrato, é uma aliança. Qual a diferença de contrato para aliança? Definição de contrato. Contrato é um acordo baseado em desconfiança, traçando condições e consequências para que se esse contrato for quebrado. Já a aliança é um compromisso verbal baseado na verdade, assegurando a alguém que essa promessa é incondicional e também é boa para a vida toda. O casamento foi estabelecido por Deus para ser vitalício, até que a morte os separe. Esse é o plano glorioso de Deus. É levar a condição desta aliança, que não é um simples contrato, não é uma simples ambição de se juntarem por questões financeiras ou qualquer outra intenção,
mas uma aliança de promessa eterna, uma aliança baseada no amor, uma aliança baseada nas bênçãos do Deus Todo-Poderoso. Terceiro, o divórcio ele veio por meio da natureza pecaminosa do homem. Não era um plano de Deus. Em Gênesis capítulo 4 e versículo 19, o texto diz que e tomou para si Lameque duas mulheres. Já em Mateus capítulo 15, versículo 19, o Senhor Jesus Cristo ratifica essa inclinação da natureza humana quando ele diz que do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, furtos, falsos testemunhos, prostituições. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito de vida é sempre nos fazer mais consagrados para o reino de Deus. Então, tudo aquilo que faz com que as alianças sejam quebradas, aquilo que Deus odeia sendo promovido, não será agradável para aquele que se esforça a promover tal ato abominável aos olhos do Senhor. Quarto motivo porque os casais não devem se separar. E o motivo é: a lei do divórcio, no contexto dos hebreus, na época de Moisés, era uma lei casuística aplicada à vida civil de uma nação, da nação de Israel. O que vem a ser isso? Quando nós pegamos os textos de Deuteronômio, os textos do Pentateuco, e vemos um homem repudiar, desprezar e se divorciar de sua mulher por questões consideradas até banais, nós percebemos que o que acontecia naquela época foi que as ações das leis de Moisés para o povo eram as ações de concessão para resolver problemas gerados na nação e que prejudicavam principalmente as mulheres. Mas o que significa uma lei casuística? Lei casuística é o exame de casos particulares e cotidianos em que se apresentam dilemas morais nascidos da contraposição entre regras e leis universais prescritas em doutrinas de filosofias, da religião e de inúmeras circunstâncias concretas que cercam a aplicação prática desse princípio. Ou seja, tentar resolver um problema pontual, algo que surgiu dentre a nação que agora precisava coordenar para que as famílias seguissem em paz e a nação de Israel fosse conservada e não viesse à extinção. Quinto motivo, Jesus Cristo condenou e considerou pecado aqueles que se divorciam a não ser por um motivo, e que também até este motivo pode ser resolvido pela graça e pelo amor do próprio Deus. Veja o que diz Mateus capítulo 5, versículos 31 e 32. Também foi dito, Jesus Cristo falando, qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo, e isso se torna importantíssimo, eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Simplesmente o que Jesus Cristo está dizendo aqui é o seguinte, que nós não devemos, de maneira alguma, nos divorciar. E quando isso acontece, existe um motivo para que isso possa ser concedido, não sendo esta a vontade de Deus, mas uma permissão por conta da natureza pecaminosa inclinada à imoralidade sexual do homem. E o que Jesus Cristo está dizendo, o divórcio não pode ser concedido a não ser que haja indecência, falta de castidade, prostituição, adultério e imoralidade sexual. A não ser por isso, aquele que se divorcia, que dá carta de desquite e se casa com outro, adultera, é pecado. E se é pecado, os prejuízos físicos, emocionais e espirituais estarão presentes em ambos, porque aquilo que dois se tornavam uma só carne foi destruído por causa do orgulho, por causa da insensatez, por causa da falta de moderação e muitos outros problemas que podemos tratar em um outro vídeo que podem gerar esta grande tragédia em um casal que é o divórcio.
Nós estamos no quinto motivo porque você não deve se divorciar conhecendo a Deus, conhecendo a Jesus Cristo e a sua palavra. Convido você a ser inscrito no canal Bíblia de Fato, convido você a ser membro do canal Bíblia de Fato e a continuar conosco, buscando as Sagradas Escrituras, buscando aprender um pouco mais o que a Bíblia de fato nos ensina para o nosso crescimento espiritual e a conservação da nossa alma e da nossa família. Sexto motivo porque o casal cristão não deve se divorciar. Jesus Cristo disse: o que Deus ajuntou não separe o homem. No contexto de Mateus capítulo 19, que traremos em detalhes em um outro vídeo, Jesus Cristo, mostrando o plano ideal de Deus para o casamento, simplesmente disse a seguinte frase: não são mais dois, mas são um. Então, aquilo que Deus ajuntou, pois o que Deus ajuntou, não separe o homem. Algumas pessoas, quando leem este texto, até imaginam que este homem seja uma terceira pessoa, onde Deus está dando a ordem, esse homem não vá aos casais e separe os casais. Mas essa não é a ordem de Jesus Cristo aí. O que Jesus está falando é de Deus para os homens. Então ele está dizendo, o que Deus juntou, vocês dois, não se separem. Não separem vocês, os homens. O casamento é o clímax da revelação da comunhão de Deus com o seu povo. Deus trata Israel como sua esposa. Jesus Cristo trata a igreja como a sua noiva. Tanto é que o nosso corpo ser revestido daquilo que é imortal, a fim de nos encontrarmos com o Senhor, fala de uma santificação plena e das bodas que serão a festa desta união, que refletem a pureza da noiva ao encontro do seu noivo no altar. O casamento é baseado em promessas e tem como símbolo a aliança, que em culturas antigas eram moedas que ficavam em uma tiara, fazendo referência ao dote que o próprio noivo deu ao pai da noiva para garantir o bem-estar da sua amada. E hoje a aliança representa aquilo que é eterno, que não tem fim. Uma aliança representa um acordo entre as partes baseado em promessas de amor incondicional. Assim como Deus amou o mundo e entregou seu Filho para expiação dos pecados, assim o marido e a esposa se entregam um ao outro, a fim de se esforçarem para fazer o outro feliz, cuidar das coisas desta vida em como agradar o seu cônjuge, e assim o nome do Senhor é glorificado. Sétimo motivo porque aqueles que dizem que temem a Deus não devem se divorciar. Porque o próprio Deus, que usa de figura de linguagem para com Israel como ele sendo o marido e Israel sendo a esposa, ele mesmo não deu carta de desquite e nem de repúdio a Israel. Ele foi traído pela sua esposa por Israel. Veja o que o próprio Deus diz em Isaías 50 e versículo 1. Assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor a quem eu vos tenho vendido? Eis que por vossas maldades fostes vendidos, e por vossas prevaricações vossa mãe foi repudiada. Veja que o pecado aqui está naquela que metaforicamente seria a mulher, mas aqui estamos falando do povo de Deus, da nação de Israel. Na linguagem de Ezequiel, Israel foi após os seus namorados, ou seja, é o adultério espiritual, a prostituição espiritual. Israel passou a adorar outros deuses, aos deuses da região da Caldeia, aos deuses do Egito e aos deuses cananeus. Israel desprezou a boa mão do Senhor, coisa que fez com que outras nações meneassem a cabeça, porque ninguém deixou o seu Deus, mas Israel deixou o seu Deus. E o oitavo e último motivo, que também está entrelaçado a este sétimo e a comunhão de Deus com o seu povo, é que Deus é poderoso para libertar até o mais vil pecador. Em Romanos 5, 8, e também no contexto do livro de Oséias, o profeta deveria tomar uma mulher de prostituição, ou seja, tirar esta mulher de prostituição, pegar em suas mãos e casar-se com a mulher, libertando ela da prostituição. Esse é o desejo de Deus, e o próprio Deus pediu para que Israel voltasse: torna-te para mim, porque eu te remi.
Então Deus Todo-Poderoso está perdoando os pecados da nação de Israel, desejando que a nação de Israel, idólatra, que foi após os seus namorados, voltasse para a comunhão com ele. Na igreja do arrebatamento, no contexto de Lucas, em que Jesus Cristo disse: quando o Filho do Homem voltar, porventura haverá fé sobre a terra, esta igreja se chama Laodiceia. E a Bíblia diz em Apocalipse que o Senhor está à porta e bate, buscando comunhão com aqueles que se distanciam dele. Da mesma maneira é no casamento. Se há algum tipo de infidelidade, algum tipo de problema, algum tipo de censura, algum tipo de confusão gerada por determinados problemas, Deus é poderoso para libertar e para perdoar até o mais vil pecador. Nós cremos que Deus liberta a prostituta, nós cremos que Deus liberta aquele que é viciado em drogas, nós cremos que Deus liberta o assaltante, nós cremos que Deus liberta o vidente, aquele que faz bruxaria. E porque muitas vezes, mesmo acontecendo a infidelidade, muitas pessoas não aconselham os casais a olhar com graça, com amor, perdoar, se arrepender dos seus pecados, não praticar mais e viver uma vida restaurada na presença de Deus. Porque, principalmente em relação ao casamento, muitas pessoas estão relativizando o ensino das Sagradas Escrituras e não se esforçando para que o perdão de Deus, para que a graça de Deus e o favor do Senhor venha restaurar as famílias. Portanto, nós finalizamos este vídeo com a máxima sobre o casamento dita pelo nosso Senhor em Mateus 19. Pois o que Deus ajuntou, não separe o homem. A bênção de Deus estará sobre os integrantes da família quando estes entenderem que de forma vitalícia o casamento foi estabelecido para trazer alegria, felicidade e plena satisfação a toda a família. Que Deus abençoe o seu relacionamento, que Deus abençoe a sua esposa, que Deus abençoe o seu marido, que Deus abençoe essa união que foi feita por Deus, tendo o Senhor Deus Todo-Poderoso como testemunha desta aliança, até que a morte os separe. Esse é o plano glorioso de Deus. O meu desejo é que as bênçãos do Todo-Poderoso estejam sobre o seu casamento e todo e qualquer empecilho que seja introduzido entre os casais seja desfeito, desbaratado e que o Senhor anule toda a força do mal contra esta aliança, esta promessa gloriosa. Que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus.